Bom, então, a respeito, né? Primeiro, só dando uma introdução das doenças hepáticas, as principais, né, as que a gente mais comumente encontra, são as hepatites, então, hepatite viral, a hepatite alcoólica, a hepatite autoimune e doença hepática gordurosa não alcoólica, agora com uma incidência muito maior, porque é uma doença bastante relacionada, por exemplo, ao surgimento da obesidade, a cirrose, né, e alguns carcinomas, alguns tipos de câncer hepatocelular. Então, normalmente, o paciente que tem uma doença hepática, ele tem um comprometimento do perfil nutricional. É comum que esse paciente tenha uma ingestão de alimentos que não seja a recomendada. Além disso, né, ele possa cursar, né, ele possa aparentar ou apresentar alguns indicadores antropométricos, bioquímicos e clínicos característicos da doença. Então, é um paciente que, do ponto de vista da antropometria, ele pode apresentar uma circunferência abdominal aumentada, e do ponto de vista dos sinais clínicos, pode apresentar ascite, edema, lipodistrofia, enfim, né? A cor, né? Ele estar ectérico, tá? Então, quanto mais comprometimento desses padrões, mais, né? Mais haverá comprometimento nutricional também. No paciente que tem uma doença hepática não compensada, né, é comum que ele curse com retenção hídrica, então, ascite ou edema, e além, né, desse surgimento dessas características, além não, o surgimento dessa característica tem associação, por exemplo, com os níveis de albumina. É um paciente que tem um quadro de hipoalbuminemia, lembram, né? Diminuição dos valores séricos de albumina e também com relação à desnutrição. Lembram que eu falei para vocês que a albumina é uma proteína coloidal, né? Ela mantém a estabilidade ali dos fluidos e diz o que tem que ficar dentro da célula, o que tem que ficar fora da célula, ajuda a manter a permeabilidade celular. Então, quando a albumina está muito baixa, as células se tornam mais permeáveis e aí acaba havendo extravasamento de líquido intra e extracelular, e isso cursa com o edema. É muito comum que o paciente hepatopata tenha desnutrição, tá? Então, aqui tem um dado bastante importante, ela está presente em 20% dos pacientes com doença compensada e em 80% dos pacientes com cirrose ou com a doença descompensada. Então, tem muito paciente hepatopata desnutrido. Bom, então, as principais provas de função hepática que a gente vai comentar são, por exemplo, a bilirrubina, tá? Que aí a gente vai falar da bilirrubina direta e da bilirrubina indireta. A bilirrubina, ela é o componente, ela é o resultado do rompimento, da destruição, no caso, da porção M da hemoglobina. Esse rompimento pode ser pela própria reciclagem, lembra que a hemoglobina tem uma vida útil de 120 dias? Depois elas se rompem, tá? As suas cadeias são reutilizadas, né? A porção de ferro que estava dentro dela também é reutilizada, tá? E aí vai formar uma nova hemoglobina. Então, seja ela por esse perfil, né? Por esse processo de reciclagem ou por um processo de lesão, uma doença qualquer que esteja promovendo ali o rompimento acelerado dessa hemoglobina, tá? E aí, ela é dividida em direta, que a gente chama de conjugada, que na verdade, quando a gente vê a dosagem da bilirrubina direta, a gente consegue avaliar, ó, a integridade do hepatócito, ou seja, da célula hepática, e a permeabilidade das vias biliares intra e extrahepáticas. Então, a gente consegue avaliar se a célula do fígado está íntegra e também se as vias biliares ali
que vão da vesícula biliar, né, que levam todo o conteúdo biliar até a primeira porção do intestino, se elas estão ok, se está com uma permeabilidade adequada, se não existe nenhum tipo de extravasamento ou algum tipo de interrupção. Tá? E a indireta avalia a capacidade de filtração, de depuração, né, de trabalho do fígado. Tá? Também, né, tem relação com a captação ou a conjugação hepática de vários tipos de proteínas, enfim, dos próprios metabólitos do nosso organismo, né? Então, ele aponta se esse nosso fígado está trabalhando, né, de forma adequada. Uma característica muito importante a respeito da bilirrubina é que, como, né, essa porção M tem justamente a célula, uma molécula, perdão, de ferro nela, ela traz, né, uma cor amarelada. E a bilirrubina, ela também compõe os líquidos ali biliares, né, produzidos no fígado, que ajudam, na bile, no caso, que ajuda na emulsificação das gorduras no nosso organismo. Então, aquela cor amarelo esverdeada da bile se deve à bilirrubina. Quando ela começa a extravasar e está com uma quantidade muito aumentada no nosso organismo, essa coloração ela vem para a pele do sujeito. Então, é quando o paciente, né, aparece ictérico, sabe? Amarelado. Então, os olhos amarelados, que é uma característica bastante importante das doenças hepáticas, né? Bom, eu não vou me estender muito, né, sobre isso, porque a gente vai ver nos sinais clínicos sobre a icterícia e também vocês vão ver, né, a terapia nutricional do paciente hepatopata, mas é só para vocês começarem a linkar uma informação com a outra. Então, né, dosar a bilirrubina permite que a gente avalie, ao mesmo tempo, se existe alguma lesão hepatocelular das células hepáticas, como é que está o fluxo biliar lá da vesícula, né, com a bile até a primeira porção do intestino delgado, e também se esse fígado, né, está cumprindo as suas funções de síntese, de produção. Tá? Os valores normais no paciente adulto cursam, né, em torno de 0,20 a 1 miligrama por decilitro da direta, não, perdão, da total de 0,20 a 1, da direta de 0 a 0,20 e da indireta de 0,20 a 0,80. E quando soma essas duas, a gente tem a bilirrubina total. Tá? Então, ó, as doenças, né, biliares e hepáticas trazem, né, o aumento da bilirrubina. E aqui eu trouxe um quadrinho que mostra, né, em que condições, por exemplo, a bilirrubina não conjugada, a indireta, pode estar aumentada, em que condições a direta pode estar aumentada, tá? Então, a direta, ela tem muito mais relação com as doenças hepáticas e extrahepáticas, aqui a indireta tem relação com o próprio jejum, com algumas síndromes, tá? Mais raras, né? Com a própria eritropoiese, né, ineficaz, lá por exemplo, no exemplo das talassemias, então não existe uma produção de células sanguíneas adequadas, e por isso elas se rompem com facilidade, e por isso a bilirrubina aumenta, tá? Então, só para vocês conhecerem. Bom, a próxima prova de função hepática que a gente vai comentar são sobre as aminotransferases, que na verdade são enzimas indicadores de lesão, tá? Hepatocítica, ou seja, lesão das células do fígado. Tudo bem até aqui, pessoal? Deixa eu ver se o chat tem alguma coisa. Ok, tá tudo bem. Né? Só uma coisinha, tá? Se cair a transmissão, a gente volta no mesmo link, tá bom? Bom, das aminotransferases que a gente vai comentar, a gente vai falar da aspartato aminotransferase, AST, né, a sigla dela, ou transaminase glutâmico oxalética, ela mudou, sabe, de nome, TGO,
mas a gente ainda encontra alguns exames com essa sigla TGO, mas elas são similares, é a mesma coisa. E a alanina aminotransferase, ALT, ou transaminase glutâmica pirúvica, TGP, que também significa a mesma coisa. Também só houve uma mudança aqui na nomenclatura dessas aminotransferases. Bem, o valor da haste, né, o valor de referência é até 32 unidades internacionais por litro, e ela está presente lá no citoplasma, no citoplasma e nas mitocôndrias do fígado, também está presente na musculatura esquelética, no coração, e também, né, ela tem um aumento bastante importante quando, por exemplo, o paciente sofre um infarto agudo do miocárdio. Ah, mas ela não é um marcador de função hepática? É, mas como ela está presente no coração e na musculatura esquelética, quando acontece algum infarto, ela também vai estar aumentada. E como que eu vou saber se o paciente tem um infarto ou se ele é hepatopata? Se ele tem uma doença hepática? Por conta da história dele, né? Você vai avaliar, lembra? Todo o padrão desse paciente, não é só como é que ele chegou e olhar um exame só. Qual é a história mórbida, a história pregressa, né? Sintomas clínicos, lembram? A outra aminotransferase, a ALT, tem um valor de referência de até 41, também é uma enzima presente nos hepatócitos, lá nas células do fígado, tá? E quando uma célula ela é danificada, ela acaba liberando essa enzima no sangue, e aí ela aumenta, né, de maneira bem rápida, drástica, e principalmente nas lesões hepáticas agudas, como é, por exemplo, no caso de hepatite viral. Então, tem uma hepatite lá causada por um vírus, né? A B, a C, e aí, normalmente, esse marcador de aminotransferase vai estar bastante aumentado. Além disso, né? Eu trouxe aqui uma descrição que fica mais fácil da gente entender. A haste, então, tá? Aqui, a aspartato aminotransferase vai estar aumentada nas doenças hepáticas, né? Então, ó, quando houve alguma necrose aguda das células, na hepatite viral, ela pode aumentar de 20 até 100 vezes, na hepatite alcoólica, na congestão, e a gente vai falar de cirrose, de obstrução biliar, tá? Por exemplo, um cálculo biliar, né, que é bastante comum, né? Pedra na vesícula, e essa pedrinha, vamos falar esse termo aqui não é o adequado, mas para vocês entenderem, interrompeu o colédoco lá, o canal onde passa a bile. Então, normalmente, essa aminotransferase vai estar bastante aumentada. Outras circunstâncias, no câncer primário, só um minutinho, gente. Ou no câncer de metástase, né, metastático, em situações de granuloma, de isquemia hepática, né, que a isquemia é morte celular, né, também pode estar aumentada. Em casos de eclâmpsia, vocês já viram isso com a professora Rúbia? O que é eclâmpsia? Vocês estão estudando? Vocês já estão estudando sobre gestantes? Hein, pessoal? Sim, prof. Sim? Viram sobre essa circunstância de eclâmpsia? Então, eclâmpsia é um evento, né, onde acontece ali um aumento abrupto da pressão arterial da gestante, né? Então, tem hipertensão gestacional e o evento ali que cursa com um aumento muito grande da pressão arterial e a paciente choca, né? Uma queda muito grande, enfim. O uso de drogas que possam causar toxicidade para o fígado, algumas doenças musculoesqueléticas, lembra? Porque essa aminotransferase, ela também está no músculo esquelético. Em algumas ocorrências, gente, de injeção intramuscular que não é aplicada de forma correta, tá? Ela pode aumentar a aminotransferase porque vai fazer isquemia de tecido. Na mioglobinúria, que é a perda da mioglobulina a partir ali da urina, no infarto, tá?
E no infarto, de maneira bem específica, ele é bem útil ali no período após 48 horas, tá? Então, nessas condições. Além disso, agora vamos falar aqui do que a gente está comentando, de função hepática e função pancreática. Na pancreatite aguda, em casos de cirurgia, né? Ali que há injúria intestinal, né? Que é aqui comprometimento intestinal, comprometimento por irradiação, então radioterapia, né? Em algum tecido, infarto cerebral, em várias condições, tá? Na anemia hemolítica, aquela que tem relação com a morte, né, da hemoglobina, morte precoce da hemoglobina, em alguns casos de queimaduras e no uso de alguns tipos de droga, tá? Então, paciente que tem que usar heparina, né, heparina de forma contínua, o ácido salicílico, por exemplo, tá? Opiáceos, né, pessoas que precisam de analgesia pesada, né? Tem que tomar ali remédios fortes para dor, alguns antibióticos, enfim, também pode aumentar. E vai estar diminuída na azotemia, que é um processo também relacionado ali ao aumento de ureia, creatinina, sódio, potássio do paciente, principalmente do paciente renal, e em pacientes que fazem hemodiálise, sabe? Porque não tem mais o rim funcionante, é comum que a haste esteja aumentada. Tudo bem, pessoal? Então, várias condições têm relação com essa aminotransferase aumentada no que se refere à doença hepática, especialmente na necrose aguda de células e nas hepatites alcoólicas, na cirrose e nas obstruções biliares, certo? Quando que a gente vai fazer as relações? Dependendo sempre dos outros sinais e sintomas clínicos, tá? Bom, e a ALT, a alanina, né, aminotransferase, também tem utilidade no diagnóstico de doenças hepatobiliar, então, do fígado e da vesícula biliar, além de pâncreas, né? Então, tem a relação com todo esse sistema hepatobiliar pancreático. Ela pode estar aumentada em caso de obesidade, tá? Então, o obeso cursa normalmente com um aumento dessa aminotransferase. Ó, vejam, a haste não, mas a ALT sim. Na pré-eclâmpsia, tá? Então, a haste na eclâmpsia, essa na pré-eclâmpsia. Em casos de leucemia, tá? E pode estar diminuídas frente a algumas infecções, especialmente do trato geniturinário e em algumas doenças com malignidade, tá? Normalmente, quando a gente avalia paciente com obesidade, o paciente que vai fazer cirurgia bariátrica, ele faz essas, primeiro para a gente ver função hepática, né? E também para avaliar quais os riscos que ele está correndo durante a cirurgia e durante o próprio tratamento. Tudo bem, pessoal? Estão conseguindo acompanhar? Alguém tem alguma dúvida? Acho que não, né? Então, vamos lá. Outra prova de função hepática bastante comum é o que a gente chama de fosfatase alcalina, tá? Essa medida, a fosfatase alcalina, ela é bastante utilizada no acompanhamento de doenças hepáticas, ó, segmento de hepatopatias e nos processos colestáticos, doenças relacionadas à vesícula biliar de maneira geral. Além disso, né, ela também é útil no acompanhamento de processos relacionados ali a doenças ósseas, tá? Que aí podem, né, essa doença óssea pode aumentar a sua atividade. Não é uma única enzima, é um grupo, é uma família de isoenzimas, tá? E que tem origem variada principalmente no fígado e nos ossos.
Então, tem aqui, ó, os valores de referência para os adultos são diferentes entre homens e mulheres, que a produção também é diferenciada, tá? A idade também altera os valores de referência, então, antes da fase adulta, os valores, ó, a gente tem um padrão, ó, de 0 a 14 dias, a criança com 15 e o bebê com 15 dias tem um padrão, depois de 1 a 9 anos, de 10 a 12 anos, tá? Isso porque todo esse potencial de produção de enzimas, né, ele tem relação com a faixa etária também. Ela tem, né, o caso da gente encontrar o aumento isolado da fosfatase alcalina, pode, né, implicar na presença de doenças metastáticas, tá? Por exemplo, a pessoa tinha ali um câncer de fígado e aí apareceu metástase em algum lugar, na cirrose biliar, na colelitíase. Colelitíase é a pedra na vesícula, esse é o termo adequado. Gente, anotem sempre esses termos, tá? Diferentes, façam ali um dicionáriozinho, né, para vocês, de sinônimos, para vocês irem se familiarizando com esses termos, tá? Conforme vai passando a idade, a gente tem um aumento discreto, tá? Mas aí não vai fugir desse padrão de referência, tá? Enfim, né? Em doenças hepáticas, aqui de novo a cirrose, em alguns casos de diabetes, na insuficiência renal crônica pode estar aumentada também, em algumas doenças intestinais, enfim, eu coloquei aqui para vocês conhecerem as possibilidades do aumento isolado dessa família de isoenzimas. O outro marcador é o gama-glutamiltransferase, né, comumente chamado de gama-GT. Né? Você fala, então ninguém fala gama-glutamiltransferase, gama-GT. É uma enzima também que tem bastante, né, quantidade no fígado, nos rins e no pâncreas, no intestino e na próstata, tá? Tem em outros tecidos, mas as maiores quantidades são nesses aqui. Tá? Tem uma relação dela bastante importante com o surgimento de câncer primário, ou seja, né, o câncer que iniciou, ou secundário de fígado, porque assim, o fígado é um órgão muito visado para o surgimento de metástase oncológica, então todo mundo que teve câncer tem um acompanhamento bastante rigoroso das provas de função hepática e o gama-GT é um deles, porque o fígado é sempre um forte candidato a apresentar metástase. E na obstrução biliar, de novo aqui, né? Uma pedrinha lá da vesícula que se moveu e fez uma obstrução do colédoco, não consegue passar a bile. Tá? E as alterações menos expressivas, né? São poucos específicas para a gente ver se tem doença no fígado, mas, né? Vai estar alterado em 90% dos portadores de doença hepatobiliar, do fígado e da vesícula biliar. Tudo bem, pessoal? Então, de novo, eu coloquei o quadrinho aqui, né? Quando que ocorre o aumento plasmático dessa enzima, então, doença hepatobiliar, doença pancreática, no uso abusivo de álcool, tá? No uso abusivo de drogas, especialmente barbitúricos, em doenças que não são do fígado e da vesícula, mas que acabam tendo comprometimento. Então, ó, anorexia, distrofia, essa síndrome de Guillain-Barré, hipertireoidismo, ó, síndrome metabólica, tá? Após o infarto do miocárdio e porfíria cutânea tardia, que é uma doença relacionada ao processo de, ai meu Deus, de sanguíneo, de coagulação sanguínea, né? A porfíria é uma doença que interfere no processo de coagulação, tem como principal característica um paciente que sangra muito, tá? Doença neurológica e doenças malignas, aqui a gente está falando de câncer, principalmente quando, né, e também quando o paciente está fazendo radioterapia para tratar a doença maligna. Valor de referência,
Nos homens e nas mulheres também é diferente. Vejam, ó, praticamente a metade nas mulheres, tá? Homens, menos de 73, mulher, menos de 38. Professora, pode ser que eu pegue um exame laboratorial que tenha um valor um pouquinho diferente desse? Pode, lembram, né? Depende do kit que o laboratório utiliza, pode ser que o padrão de referência seja diferente aqui, mas normalmente é em torno disso daqui, tá? Então, vamos só dar uma olhadinha aqui, né? Por exemplo, nesse exame bioquímico, a gente tem valores de bilirrubina, total e frações. Então, a gente tem aqui a direta dentro do valor de referência, a indireta também e a total também. A gente tem uma fosfatase alcalina também dentro do valor de referência. Todos esses são marcadores hepáticos, né? E também biliares, lembram? E pancreáticos. E ó, o que a gente encontrou aqui? Um gama-GT, uma gama-glutamiltransferase, bastante aumentado, ó, 105, tá? Aqui a gente tem um valor aumentado. O TGO, que é a haste, né? É aquela aminotransferase. Ele está dentro do valor de referência, perdão, dentro do valor de referência, e o TGP, que é a ALT, também está, perdão, aqui é a ALT e aqui é a AST, também está dentro do valor de referência. Então, se eu pensar que esses valores, estamos 10 minutos, tá? Que esses valores estão dentro de referência, esses também, e esses aqui são marcadores de doenças hepáticas e biliares, né? O que eu tenho de forma isolada, muito aumentada, é a aminotransferase. Aí eu volto aqui e vejo, né? Quando que ela pode estar aumentada? Principalmente, ó, no câncer primário ou secundário e obstrução biliar. Só que aqui a gente tem outros marcadores de obstrução biliar que não estão aumentados, fosfatáseas, bilirrubinas, principalmente. Então, né, eu não conheço, isso aqui foi só um exemplo, poderia pensar numa pesquisa, precisa avaliar se esse paciente dono desse exame aqui não tem, né, ali algum risco ou até mesmo a possibilidade de ter algum tumor primário e por isso a gama-glutamiltransferase dele está aumentada. Eu trouxe esse exemplo para mostrar ó, que não necessariamente todos os marcadores vêm alterados juntos. A gente tem que analisar cada um de forma separada. Tudo bem, gente? Bom, próximo marcador que a gente vai falar são as amilases, né? Esses são principais marcadores de função pancreática, mais do que hepática, tá? Elas são utilizadas como marcadores da inflamação do pâncreas, tá? Mas, né, a sua elevação nem sempre indica a presença de doença. Pode haver uma inflamação, mas não necessariamente uma doença instalada. Bom, elas tendem a estar elevadas em situações que disfarçam a pancreatite aguda. Então, por exemplo, elas podem esconder aqui um quadro de pancreatite aguda e também outras doenças do trato biliar. Então, processo de oclusão, aqui de novo, olha lá, uma pedrinha, né? Que oclui a passagem da bile, ou uma isquemia, morte de alguma parte do tecido intestinal, na apendicite aguda, em outras situações relacionadas à inflamação. Bom, os resultados, né? Normalmente da amilase e da lipase a gente usa para monitorar e diagnosticar doenças como a pancreatite aguda, a crônica, ó, a doença celíaca a gente também usa, porque a doença celíaca ela traz um estado inflamatório importante, principalmente na região intestinal, né? Na doença de Crohn, que é uma doença relacionada aqui com a má absorção, que também é uma doença inflamatória relacionada à má absorção. Na fibrose cística, que é uma doença autoimune.
e no câncer de pâncreas. Os valores de referência são até 220 unidades por litro, tá? Na pancreatite aguda, na pancreatite aguda, na hepatite, na cirrose, a gente vai encontrar a amilase aumentada e a lipase é de 3 até 300, é um intervalo bem amplo, unidades por litro, e vai estar aumentada na pancreatite e na hepatite viral, não na bacteriana, na viral. Bom, aí a gente tem agora o próximo item, provas de função renal. A doença renal, na minha opinião, é uma das doenças que se mostram como um dos maiores desafios do tratamento nutricional, tá? Porque a doença renal, ela não é uma doença primária, ela sempre é uma doença secundária. O que significa mesmo ser uma doença secundária, gente? Quem pode responder para mim? Vamos ver quem está aqui. Bem? Miguela, Maiara, Maria, Eduarda. Quem que se anima a me dizer? Patrícia, Vanessa, Vitória. O que é uma doença secundária? A gente tem falado bastante durante essa parte da nossa disciplina. É secundário, é secundário. Hein, gente? Quem se anima? Eita, que tão com preguiça na segunda-feira. Uma doença secundária é uma doença que ela surge em consequência de outra circunstância, tá? Então, normalmente a doença renal, ela é consequência de uma outra doença. Pode ser consequência também de uma má formação do rim, por exemplo. Mas ela não é nunca uma doença primária. A pessoa não pega, né, insuficiência renal. Ela evolui de forma a que o rim dela acabe sendo comprometido. Então, ela tem bastante marcadores de prova da sua função. Eu trouxe aqui os mais comuns: creatinina, ureia, potássio, fósforo, cálcio, sódio, ácido úrico. Meu Deus, prof, esses são os mais comuns? São. Tem uma outra lista imensa de marcadores. Mas esses aqui são os que a gente utiliza, na maioria das vezes, para avaliar, para pesquisar e para acompanhar pacientes com doença renal. A creatinina, ela é o que sobra, né, do metabolismo da creatina muscular, tá? Então, ela é uma escória, tá? É o rim é que faz a filtragem, né, dos metabólitos da creatina no nosso organismo, e aí a creatinina é o resíduo desses metabólitos. Ela varia de acordo com o sexo, da idade, do peso, tá? A sua taxa tem variações. A ureia também é um outro metabólito, tá? Das proteínas, que também tem filtração glomerular lá, né? Filtração nos glomérulos do rim. O potássio. Potássio, na verdade, é um mineral que também faz a filtração. Todo o potássio que a gente ingere, os rins é que são responsáveis por excretar os excessos, tá? Então, 90% é excretado pelo rim, outros 10% através das fezes, tá bom? Então, se o rim não funciona bem, ele não vai conseguir jogar fora o potássio em excesso. Fósforo, a mesma coisa, é eliminado, os seus excessos eliminados pelo rim. Se o rim não funciona, o fósforo vai se manter em níveis elevados na circulação. O cálcio, né, a homeostasia, o equilíbrio do cálcio, ele é mantido pelo intestino, né, que cuida lá da absorção, dos rins, da eliminação e da absorção também, porque tem correlação com a vitamina D, que ela é transformada lá nos rins, e nos ossos, né, que são o seu reservatório. Tá? Então, quando o rim não funciona, ele compromete a absorção, porque aí ele não está fazendo conversão de vitamina D, e aí a sua eliminação também. O sódio,
que os rins têm a capacidade ou de reter ou de excretar, né, o sódio, e se ele está doente, ele não vai conseguir fazer isso, e do ácido úrico, que é o produto, o resíduo, tá, do catabolismo ou da quebra das purinas, que são as proteínas adenina e guanina, ok? Então, ele tem, né, uma série de funções, e quando ele está comprometido, então, todas essas funções vão ficar, não vão acontecer de forma adequada. E aí pode gerar, né, um acúmulo dos níveis desses marcadores que acabam comprometendo a saúde do paciente, tá? Então, eu vou faltar um minuto, se eu começar, vai terminar bem no meio da explicação. Deixa eu só dar uma perguntadinha. De novo, tudo ok, pessoal? Vocês estão entendendo até agora? Sim ou não? Põe pelo menos um S aí ou um N para mim saber. Quem que fazia S e N? Você, né, Vitória? Ou Vanessa, não sei. Tá bom. Então tá. A gente tá, não é muito longa a Vitória lá. A gente não é muito longa essa aula, aí a gente já vai terminar e eu vou explicar. Vocês viram que tem APS, né? Bom, ó, vou fazer o seguinte, eu já vou finalizar e botar para gravar e a gente volta no mesmo link, tá bom? Beijo.